Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Building the Future AI Portugal Podcast, o podcast onde abordamos diversos temas ligados à inteligência artificial e à aprendizagem máquina. O meu nome é Marco António Silva e vocês já conhecem os meus amigos habituais nestas conversas, o Vítor Santos. Olá, Vítor. Olá a todos. Viva, Vítor. E o José António Silva, viva, Zé. Olá, tudo bem? Tudo, viva, Zé. O tópico para o episódio de hoje é a criação de música usando inteligência artificial. No fundo, vamos abordar diferentes aplicações da inteligência artificial na produção de música, seja na sua criação, como no processamento de pós-produção, melhoramentos, noise gates inteligentes, outras técnicas. Vamos um bocado ver o tratamento não normal de música usando tecnologia, nas suas diferentes vertentes. Para nos ajudar a explorar convenientemente este mundo para vocês, decidimos convidar um grande amigo, amante de tecnologia e também guitarrista experiente, que recentemente até lançou um álbum a solo, o seu primeiro EP, com o título Hope, que podem encontrar também já agora o link aqui na descrição para ouvirem o EP e ficarem também a conhecer um dos diferentes trabalhos aqui do grande Ricardo Fiel, artista conhecido também como, agora, no seu lançamento a solo, Mundo Cowboy. Ricardo, muito obrigado por te juntares a nós neste nosso humilde espaço sobre conversas da AI. Muito obrigado, Marco, ao Vítor. É um prazer estar aqui e falar deste tópico e ver como é que isto torna possível no certo cenário. Exatamente. Muito obrigado, Ricardo. Olha, para quem possa também não conhecer, o Ricardo, à parte de ser músico a solo, também é guitarrista na banda do David Fonseca e sim, é verdade, o Ricardo também é um Cloud Solution Architect da Microsoft. Passa os dias dele a apoiar também parceiros da Microsoft, numa equipe internacional, e tirar o máximo de partido da tecnologia, modernizar aplicações e tudo. Por isso temos aqui duas vertentes e é exatamente o convidado certo para ter esta discussão. E se estão a pensar que isto vai ser um episódio para ouvir assim de enfiada, claramente vão estar aqui cheios de razão. Vai ser uma conversa muito, muito interessante. Fiquem desse lado. Vamos, se calhar, abrir aqui a nossa conversa de hoje. Se calhar por tentar dar aqui um bocadinho de luz ao que é o enquadramento no fundo da inteligência artificial dentro da música e o que são os problemas na produção e na música assim, em geral, onde a inteligência artificial pode beneficiar este meio, esta indústria. Não sei, Ricardo, como já tens aqui também já alguns anos de experiência, que enquadramento é que tu vês bom para a tecnologia, nomeadamente tecnologia de inteligência artificial, porque isto já não é uma indústria analógica há algum tempo, não é? Por isso já é uma indústria bastante digital há algum tempo. A inteligência artificial veio também construir em cima disso. Como é que tu vês esse benefício assim, genericamente, para darmos aqui um pontapé de saída? É muito parecido com o que está a acontecer noutras áreas. Ok. Ou seja, a AI vem democratizar e tornar mais acessível fazer uma coisa que de antes era caríssimo, que é gravar um disco. Gravar músicas, enfim. De antes íamos para estúdios grandes, orçamentos enormes. Eu lembro-me do primeiro disco que gravei, o orçamento ainda hoje penso que é inacreditável. E hoje em dia gravo um disco sozinho em casa. Okay? Portanto, o AI o que vem fazer é tornar isto possível e tornar isto possível para fazer de forma a que soe bem. Coisa que até aqui tinha sido difícil. Uhum. Ok. Isso é um bom ponto de vista, porque realmente, e gostei do paralelo. É muito parecido com o que nós estamos a tentar fazer, ou que o AI ambiciona fazer noutras indústrias, tornar isto acessível, tornar isto melhor, tornar-te mais independente. Que de vez em quando, e pá, isto também é uma boa mensagem para sublinhar, que de vez em quando nós vemos a inteligência artificial como roubar o lugar de alguém, mas na realidade está-nos a tornar muito mais independentes, muito mais autónomos, para fazer exatamente o que importa, que é criar, no fundo, a música, e não tanto, se calhar, estamos preocupados com o estúdio e todas as outras dores que estão aí no caminho. Que é onde estar ainda, de alguma forma simplificada, e vamos abordar isso. Zé, então, curiosidades, coisas que tu queiras também dar aqui no pontapé de saída da nossa conversa de hoje, força. Não, eu já estou aqui preocupado quando começamos a dizer que o AI acaba com o emprego de muita gente. Não é propriamente a perspectiva que eu acho que estamos aqui a tentar explorar, não é? Agora, há de certeza absoluta
tarefas que foram muito mais pesadas em termos de recursos e que neste momento se calhar podem ser ultrapassadas, como o Ricardo disse, para um resultado bom, ok? Certeza absoluta que não vai ser para todas as situações, para tudo aquilo que as pessoas da indústria procuram, mas se isto for a solução para remover barreiras, para que outras pessoas que não têm os mesmos recursos das grandes multinacionais, etc., para começarem a produzir, que isto seja um desbloqueador e que permita que muitos mais futuros artistas possam chegar ao mercado, não é? Uhum. O mercado, e o Ricardo até pode contribuir com a opinião dele, que conhece melhor até do que eu, mas eu adoro música e eu gosto mesmo muito de ouvir música e seguir, hoje em dia, praticamente sigo só bandas independentes e a realidade é que o landscape de musical mudou muito na última década para existir efetivamente mais estas garage bands, não é? Bandas muito independentes, com low budget, mas que fazem grandes músicas e que chegam a grandes palcos hoje em dia, muito derivado também, se calhar, de alguma inteligência artificial do lado do consumo, não é? Porque eu lembro-me, eu andava a ver cartazes à procura dos grandes festivais mais independentes, que era onde eu conseguia de vez em quando descobrir bandas, porque não havia grandes outras formas antes da inteligência artificial ter aqui algoritmos de recomendações malucos, onde estava tudo indexado e de um momento para o outro eu começo a receber recomendações automaticamente e já não tenho tanto trabalho manual de andar à procura destas bandas. Mas, Ricardo, o que é que tu achas? Achas que isto mudou também por causa disso ou isto muda? A inteligência artificial tornou isto possível? Isto aconteceu, a inteligência artificial aconteceu por causa da mudança? Como é que tu estás a ver esse landscape também já agora? É uma evolução. E deixa-me só pegar onde o Zé estava a dizer. Isto não é para roubar ou para tirar empregos que existem. Okay? Certo. Para uma coisa. Eu gravei um disco sozinho em casa porque não tinha recursos financeiros para ir para um estúdio. Porque Exatamente. se tivesse, eu ia. Ok? E a masterização do disco, já agora, foi entregue a um estúdio. Da parte final. Eu bem que tentei fazê-lo em casa, mas depois de muita luta, aquilo não estava a soar ao que eu queria. Portanto, eu não tenho know-how para o fazer. E por muita AI que exista, quer dizer, o AI também não consegue perceber o que é que eu quero. O que é que aquilo soa. Isto mete alguns algoritmos, já agora. Mas, portanto, se olharmos para estúdios, o AI também existe. E os grandes engenheiros de som e masterizadores e etc. estão a usá-lo. Okay? Portanto, muda um bocado porque dá mais ferramentas também a quem já faz isto há muito tempo. Claro. Do ponto de vista da descoberta, também. Portanto, passamos a ter os tais algoritmos muito mais inteligentes, estavas a dizer. Passamos eu descobri imensas bandas só porque há plataformas digitais que me recomendam coisas que eu nunca ouvi na vida. Exatamente. E é agir porque agora tenho um EP nessas plataformas e só com 4 músicas estou a ter recomendações de coisas parecidas comigo que eu não fazia a menor ideia que existiam. Neste meio, portanto, e a AI torna isso brutalmente eficaz, já agora. E neste meio mais independente, estás a dizer garage bands, etc., o que é giro é que eu depois entro em contato com essas bandas e é muito mais fácil, está tudo muito mais acessível. Já temos aí umas colaborações alinhadas também com algumas. A AI tornou isto mais fácil, eliminou a barreira de entrada. Mas se houver recursos financeiros, eu não gravaria um disco em casa. Ok, espetacular. Olha, grande ponto de vista na primeira sessão. Obrigado, Ricardo, pela partilha. E Vítor, passando a palavra a ti também, como é que tu estás a ver esta questão, curiosidades, a tua perspectiva sobre este tema? Pois, eu acho este tema muito interessante. Acho que, tal como o Ricardo disse, eu acho que há aqui muita coisa que também acontece noutras áreas. Mas talvez pondo isto em duas vertentes. Uma vertente, a vertente como é que a IA pode ajudar a democratizar o acesso à cultura e por exemplo, fazer com que as pessoas ouçam através do Spotify, por exemplo, que ouçam, tenham acesso à arte que lhes interessa. Um outro aspecto é o aspecto da produção. E eu acho este um aspecto, do ponto de vista de IA, bastante mais interessante. Porquê? Porque temos aqui sempre a ideia, em particular em relação ao machine learning, que o machine learning não é criativo. Portanto, nós o que faz o machine learning é aprender padrões. Portanto, nós treinamos uma rede neuronal, por forma a aprender um padrão, e depois o que ela faz é no fundo, pegar no overall de todas as aprendizagens e vai conseguir ajustar o padrão. Bom,
será que conseguimos ter uma inteligência artificial que realmente seja criativa? E muitas vezes o que os ingleses chamam a computação criativa mesmo, não é? Será que conseguimos fazer isto? E eu não estou a falar exatamente de ter tecnologia para apoio da criatividade. Isso digamos que é uma coisa. Outra coisa, será que eu consigo ter software a gerar música original? O que nos leva aqui a uma conversa que é, então, exatamente o que é que significa ser criativo. Portanto, há quem diga que, alguns psicólogos dizem que grande parte da nossa criatividade se leva é devido a erros de processamento do cérebro. Portanto, um exemplo típico é quando eu tento pensar em duas coisas ao mesmo tempo, acabo por misturá-las. Ou misturá-las, entra em pensamento divergente e provavelmente sai uma estupidez qualquer. O que acontece é que 90% das vezes é realmente uma estupidez, 10% pode ser uma coisa realmente nova, que não veio por métodos racionais completamente convergentes. Bom, e a questão toda é, então, será que eu consigo utilizar a tecnologia para simular estes processos cerebrais, em particular usando redes neuronais? E, de facto, o que está a acontecer neste momento é que, tanto quanto consegui perceber na preparação para esta conversa, realmente isto está a acontecer neste momento. Portanto, já há uma série de ofertas de inteligência artificial que visam a geração de música. Estamos a falar de composição. Exatamente. O que é absolutamente extraordinário. Bom, aliás, nem sei se é extraordinário. Nós já tínhamos ficado um bocado impressionados quando vimos coisas como o GPT-3 a gerar texto, não é? A gerar escrita. Bom, então, também se calhar também se pode gerar música. O que acontece, que eu acho que é um bocadinho diferente, é que no início, pelo menos há 10 anos, o que se fazia era usar a algoritmia genética para, no fundo, cruzar músicas com músicas e, portanto, geravam os filhotes que eram novas músicas, não é? Portanto, fazia-se isto em termos do refrão e depois fazia-se isto em termos, do corpo da música. E agora eu acho que isto está completamente diferente. Portanto, admirava o mundo novo. Foi o meu primeiro comentário. Muito bom, muito bom. E é verdade. E, Ricardo, passando também para ti, como é que tu vês, ou até mesmo, tu agora estás a lançar-te a solo, por isso também deves estar, se calhar, a olhar para como é que é avançar neste mundo tecnológico, neste estado de ferramentas disponíveis que tu compuseste, não é? Tanto do ponto de vista musical como do ponto de vista de letra, também vais estar a pensar nestas diferentes dimensões da música, para ti próprio e se calhar com estas ferramentas. Como é que tu vês o enquadramento agora para a frente? Para ti, para os outros até. Olha, uma coisa que me dava imenso jeito é que algo gerasse as letras, porque eu não tenho jeito nenhum para aquilo. Portanto, isso já existe, se calhar vou começar a recorrer mais a... O meu link para hoje é esse. Ótimo. Mas no fim, fica para o fim. Já está. Ricardo, o meu contributo para a tua carreira. Ótimo, obrigado. O estilo de música que me fez crescer enquanto músico, né, desde a adolescência, a voz e as letras eram mais um instrumento e, portanto, eu nunca liguei muito a isso. E realmente hoje em dia o meu handicap maior é que não consigo escrever letras decentes. Anyway, mas portanto, isso está a acontecer, gerar, portanto, AI que gera música. Yeah. Acho que ainda há alguns avanços para fazer aí, porque aquilo que o Vitor estava a dizer há bocado, que é o que é que se define como criatividade. Curiosamente, eu tive agora o meu terceiro filho e as minhas manhãs têm sido passadas, os mais velhos foram para casa da avó, e as minhas manhãs têm sido passadas com o mais pequeno a ver documentários de Netflix e coisas. E o último que eu vi foi ontem, chama-se Echo in the Canyon, que é sobre o movimento folk rock dos anos 60 em São Francisco. Portanto, os Byrds, os Jefferson Airplane, os Buffalo Springfield, essa malta toda. E como é que os discos eram feitos? Os Beach Boys. E eu aprendi imenso a ver aquele documentário. Por exemplo, os Beach Boys estavam a gravar um disco que é considerado a obra-prima deles, que é o Pet Sounds. E de repente o produtor grava um vinil daquilo, um único vinil daquilo, um test pressing, vai para Londres e mostra aquilo ao produtor que estava a trabalhar com os Beatles ouvem aquilo e dizem, meu Deus, temos que fazer uma coisa igual, gravam o Rubber Soul, os Beach Boys depois ouvem o Rubber Soul e dizem, espera lá, temos que levar isto ainda mais à frente. E portanto, esta junção, neste caso de talentos enormes, não é? De Beach Boys, Beatles, Birds, etc., a picarem-se uns aos outros e ver quem é que consegue fazer melhor, levou à explosão de criatividade que se viu nos anos 60. Portanto, se me perguntares, um algoritmo de inteligência artificial consegue fazer isso hoje em dia? Eu diria ainda não, porque falta, se calhar, essa componente do erro e do experimentalismo. Portanto, se formos ver comentários sobre como é que os Beatles gravaram o Rubber Soul, aquilo é tudo menos metódico. Okay. O Revolver, por exemplo, era um engenheiro de som a ir buscar pessoas à rua para rodarem bobines
e oferecer lápis e canetas para rodar em bobinos a velocidades diferentes. Portanto, explicar isto a um algoritmo de inteligência artificial é possível. Eu acho que ainda não o fizemos. Mas se calhar também estás a dizer que não está, se calhar, suficientemente sistematizado o processo em si, de criativo, que ainda é demasiado lateral, não é? Não é standard, o que faz com que o algoritmo vai ter que cair num standard qualquer que se calhar não é suficiente para a encomenda da criatividade que estamos agora ainda a fazer. No fundo é isso, não é? Ainda não o treinámos o suficiente, acho eu. Acho que a tecnologia já existe. Ok. Acho que ainda não lhe dissemos, olha, é possível errar imenso e saírem daqui coisas que ficam na história. Okay. Voltamos à mesma história de será que já existe a tecnologia, o hardware, ou a capacidade, ou ciclos suficientes gratuitos para pôr isso à procura de todos esses cenários fora do normal, não é? Sim, porque o normal não é tão criativo, não é? Normal exatamente. É expectável. Se estes algoritmos treinados têm tendência a recomendar coisas baseadas em coisas que aprenderam no passado, também não vão explorar estas áreas diferentes, não é? Mas quando começamos a entrar nestas áreas de tipo, se faz com AutoML, etc., em que o que se está a tentar fazer é exatamente ir fora daquilo que é o caminho mais rápido, mais curto, e ver o que é que acontece. Pode no meio daquele espectro todo de parâmetros, surgir algo até melhor do que aquilo que nós tínhamos até agora, não é? A velha questão de andar à procura da solução ótima não é contínua, não é? Muitas vezes está num pico completamente diferente, num vale que ninguém estava à espera. E isso, se é aplicado a estas coisas e com recursos suficientes para poder explorar este tipo de aproximações, isto rodar tapes a várias velocidades, acho que é uma coisa que qualquer algoritmo até faz isso com random qualquer, não é? A questão aqui é quem é que depois pode estar a ouvir e a filtrar e a escolher aquilo que é mais agradável, menos agradável, em que situação, em que contexto. E a pergunta que eu fazia agora, se calhar aproveitava, Ricardo, achas que no futuro vamos poder ter coisas em que é o próprio consumidor que está a induzir a música que está a ouvir? Ou seja, porque é que não é a audiência que quase guia estes algoritmos todos para nos produzirem a música que as pessoas pretendem para aquela situação? E estou a imaginar as festas, as raves, etc., ou cenários completamente diferentes em que as pessoas estão a fazer um chill out qualquer, ou que estão num ambiente completamente diferente da natureza, em que querem coisas completamente diferentes. Mas estamos a caminhar para esse tipo de... não é toma lá este disco para ouvir, olha, toma lá este algoritmo e agora entretém-te aí durante umas horas a ouvir este algoritmo. E o algoritmo vai fazer uma coisa completamente diferente, única, dependendo do consumidor dessa informação. Achas que isto é uma coisa razoável? Não só acho razoável, como acho que vai acontecer. A sério? Acho. E repara, o James Whittaker, ex-Microsoft e uma pessoa é muito também, da AI e de storytelling também, ele dá sempre um exemplo que eu adoro, que é a aplicação do xixi. Não sei se conhece. Não. Que é uma aplicação em que tu estás no cinema e queres fazer xixi. E agora, qual é a altura ideal? E então, aquela aplicação, através da AI, consegue perceber o teu corpo e consegue perceber o que é que tu gostas num filme e diz-te assim, olha, tens de fazer xixi, espera 7 minutos e meio, ok? Ainda consegue ver ali uma parte que não é muito a tua cena. E, portanto, isto é um bocado esse mindset que é... Eu tenho essa aplicação, é do sono no meio dos filmes. Eu adormeço em determinadas partes, deve ser esse algoritmo que eu estou a usar. Já tens embebido, veio já pré-instalado. Se tens AI em cima disso, agora já podes. É isso. Eu acho que há um grande risco, até filosófico, em nós darmos a música às pessoas que elas querem ouvir. E, portanto, não tenho a certeza se é isso que é o papel do músico, que é fazer música para aquilo que o ouvinte quer ouvir. Ou se não é, e já agora também entrando aqui na subjetividade do que é as rupturas, não é? Ou se não é exatamente o contrário, se o papel da arte e da música, quanto forma artística, não é precisamente desafiar, fazer rupturas, levar as pessoas a mudarem a visão do mundo, a maneira como sentem as coisas, e, portanto, este é um grande perigo de uma inteligência artificial ao serviço da produção musical. Porquê? Porque se for feito em machine learning, o critério vamos imaginar que estamos a falar de machine learning supervisionado, o critério será o grau de satisfação
portanto, o output da rede normal será o grau de satisfação dos ouvintes. Número de cliques, por exemplo. Ou, por exemplo, número de cliques, ou número de downloads, whatever. Bom, isto na verdade levará supostamente a um funilamento da música. Uma convergência. Não à convergência. Bom, a verdade é que estas formas de criatividade, que muitas vezes eu costumo chamar baralhos com bugais. Portanto, como é que se faz uma coisa nova? Ou misturo coisas por erro, misturo coisas que o expectável com o inexpectável. Que muitas vezes, em termos de linguagem de criatividade, são chamados randomizers, porque a mistura é aleatória. Mas há outras maneiras de ser criativo. E essas outras maneiras de ser criativo são, por exemplo, por analogia. Ou seja, eu vou criar uma coisa porque pensei na minha avó. E gostava muito da minha avó, então isso faz-me sentir algo. Me leva a interpretar algo que eu estou a ver à minha volta. Ou, por exemplo, eu posso ser criativo por simplesmente conseguir traduzir um sentimento que não consigo expressar numa outra linguagem qualquer. É algo que eu próprio não consigo interiorizar. Portanto, e o desafio da IA, que eu, neste momento, em termos da produção musical, não só. Portanto, eu até acrescentaria aqui a produção artística. Estou-me a lembrar do Gonçalo Machado, da Universidade de Coimbra, que há muitos anos trabalha na geração de quadros, não é? De pinturas, utilizando a algoritmia genética, por exemplo. Mas cá está, a algoritmia genética é recombinação. Pois, tem que já ter alguém já teve que ter criado primeiro. Exatamente. Mas eu acho que há aqui um grande desafio filosófico por trás disto, porque se vamos ter uma IA a gerar a música, digamos assim, para a população, então a música vai se tornar, pelo menos para mim, e que também sou um amante de música, um perfeito melómano, vai se tornar provavelmente interessante. Sim, mas é um ponto que eu também ia dizer, que eu também tenho um bocado de receio se nós começássemos a ter esses algoritmos, porque íamos todos ouvir pop então, porque é exatamente a convergência natural. Se formos ver as listas, eu pessoalmente não me identifico com as listas de tops aqui em Portugal, ou até mesmo eu quero exatamente ir longe do top 100 provavelmente, porque pronto, se calhar já gostei daquilo, agora estou noutra onda, estou noutro momento. E acho que esse tipo de algoritmos por reforço, pelo menos, tem esse risco. Por outro lado, se calhar o que o Ricardo estava a dizer era a personalização pura, não é? Quer dizer, já eu tenho o meu top, aquela coisa que está mais, mas tem que evoluir comigo, não é? Que essa é a parte, acho que a inteligência artificial ainda não está muito facilmente a pegar nesse ponto, que é ter a personalização que consegue evoluir facilmente contigo. Ela tipicamente vai ficar estanque durante algum tempo e teremos de algum randomizer para de vez em quando sair disso. Zé Tó, força. Mas quando o AI começou a ser aplicado nestas coisas foi exatamente nessa parte da recomendação de coisas que tu se calhar não conheces, mas que provavelmente vais gostar. E isso, eu acho que isso abriu muito o espectro daquilo que as pessoas consumiam. Foi exatamente esse tipo de solução. Eu não queria estar aqui a dizer que o Spotify começou com isto, porque eu sei que não foi. Isso começou antes. Mas este tipo de redescobrir os teus gostos é exatamente o grande efeito destes catálogos todos estarem indexados, estarem categorizados, estarem já desmontados de maneira a conseguir encontrar estas correlações entre grupos de interesse. E aquilo que estavas a dizer da música, da criatividade, fluir tudo para o pop, eu não sei se em todos os contextos, em todas as situações, em todos os estados de mente em que as pessoas estão, é sempre a mesma música que procuram, não é? Não, esta questão que o Vítor estava a fazer, ok, estou a ver um álbum de fotos ou de vídeos da avó, certeza absoluta que há ali um enquadramento completamente diferente para consumir música, e isso vai ditar um tipo de enquadramento diferente. E portanto, eu ao contrário de vocês, eu sou muito preguiçoso nestas coisas. Portanto, eu falo para a Alexa e dou-lhe umas palavras e ela que me dê playlists, ok? E aquilo está associado à conta da minha filha, portanto a minha filha é que fica com o currículo das coisas parvas que eu peço, e portanto aquilo fica lá nos gostos dela para o resto da vida dela, mas a ideia é que hoje em dia uma pessoa que quer ser surpreendida, não é? Mas também não anda à procura de qualquer tipo de música. Guiamos um determinado objetivo, mas depois a partir daí é deixar-nos ser surpreendidos.
E hoje estamos a falar aqui apenas de música, não é? Mas hoje em dia uma experiência dessas que é capaz de ser muito mais sensorial, com vídeos, com vibrações. Acho que há N outras coisas que devem estar a ser exploradas, não é? Pelo menos a malta que vende os capacetes de realidade virtual deve estar a tentar muita coisa diferente para justificar, não é? O consumo de mais esse tipo de equipamentos. Mas de certeza absoluta que há muitas outras coisas a serem desenvolvidas nestas áreas, não? Bom ponto. Eu só ia até somar. Vocês, quando estavam a falar deste ponto de AI, vocês estavam a falar do ponto de vista de criar música, quase sem o artista, no fundo, não é? Quer dizer, olha, toca-me aqui agora, quero ouvir música, ele ir a começar a tocar com base na recomendação do que ele me conhece. Mas eu ainda hoje uso, quando vou treinar, eu gosto de correr, para quem me conhece, pronto, é uma das coisas que eu gosto de fazer, e dependendo do tipo de treino que eu estou a fazer, dependendo do ritmo que eu quero fazer, eu vou pedir listas com um dado batimento, ok? Com dado rhythm, e que tipicamente é o meu pace, ok? Se quero forçar-me a ter um pace mais rápido, já agora funciona. Que nos estão, para os nossos ouvintes, isto funciona mesmo. Vocês ouvirem uma música mais lenta, vocês, eventualmente, se estiverem concentrados na música um bocado, vocês vão andar mais devagar. Se ouvirem uma batida mais rápida, vocês vão correr mais rápido. Eu confirmo, pá. As batidas mais rápidas são com os Black Keys, pá. É o caminho para batidas a 4. Vocês têm que ir ao longo da vida, têm que ir ajustando as playlists, ok? Não tentem sempre meter mais rápido, que isso vai acabar mal. Mas já existem algoritmos que me fazem isto, constroem-me uma playlist com base num dado batimento. Eu digo que quero X batidas por minuto e ele vai-me criar uma playlist mais ou menos dentro daquela... E é verdade, ficam todas mais ou menos parecidas. Por isso, já existem efetivamente formas de criar música, mas eles não estão a criar música. Mas já viste a diferença? Tu estás a falar de uma música que está pré-gravada há séculos e tu estás a ouvi-la para correr. Não achas que uma música dessas devia estar a ler o teu pulso? Em que estado é que tu estás de fadiga? Não. O que é que tu estás a tentar fazer em termos de treino? Mandar-me a brandar. E a música é que se devia adaptar, não é? Portanto, não é o contrário, não é uma coisa fixa que te vai... Ainda por cima isso foi feito para as discotecas e, portanto, aquilo tem um ritmo sempre igual. Durante 4 minutos aquilo tem que ter uma batida sempre uniforme. Acho eu, não sei. Mas olha que não. Eu estou a ouvir música gira. Ele dá músicas que eu gosto, mais ou menos. De vez em quando dá assim uns falsos positivos, mas pronto. Ricardo, nós estivemos aqui a dizer muitas asneiras. Tu corrige-nos, por favor. Exatamente. Vamos enquadrar aqui a parte das emoções humanas. Eu acho que isto vai acontecer e vai ser uma seca. As pessoas vão se fartar e não vão querer isso. E depois vai haver um gajo que vai vender um disco que é 4 minutos de silêncio. E vai entrar um debate gigantesco com outro gajo qualquer que vai dizer, eu já tinha feito isso. Já um realizador que vendeu um filme completamente a preto, sem imagem, não é? É verdade. Mas a questão da obra de arte invisível já está em tribunal. Portanto, já há aí 2 gajos a disputar quem é que foi o primeiro. Cuidado. Há uns anos fiz um curso de desenvolvimento pessoal com uma pessoa que é o Tony Robbins, que supostamente é um dos gurus aí do mundo. E ele falou nas 6 necessidades humanas. E 2 delas é a necessidade de certeza, portanto, temos ter um salário, temos segurança, etc. Mas também a necessidade de incerteza / aventura. E é o que ele diz, a vida sem aventura ou incerteza, altamente previsível, era uma seca. Concordo. Portanto, e os algoritmos, ou melhor, quem treina os algoritmos e quem lança músicas, se tentar afunilar muita coisa, eu acho que nós vamos passar por isso, mas depois vamos dar um bocado um step back, porque as pessoas vão dizer, pelo amor de Deus, eu quero ouvir algo novo. E repara, se nós olharmos tipo anos 60, a malta a gravar tudo ao mesmo tempo e altamente criativos, etc. Passados uns anos aparecem os DJs. E houve aquele debate mas isto é música, não é música? O que é que eu estou a ver aqui? Não é? Hoje em dia isso já não se discute. Portanto, qual é a evolução deste... Não é música, é eles a mexer nos botões. É debatível. Fazer os gestos. Portanto, é criativo, não é criativo. E a evolução deste caminho eu acho que vai passar por isso, que é coisas altamente personalizáveis para ti e a lerem um bocado o que é que tu estás a fazer, as brainwaves em que estás, e etc. E a ajustarem as coisas que estás a ouvir. Tal como, repara, há um grande movimento hoje em dia com o vinil. Verdade. Não é? E nós passámos de cassetes para coisas super analógicas para CDs e se calhar mais downloads, coisas agora mais perfeitas,
não é? Sim. E agora há muita gente, eu incluído, a dizer, não, eu quero é o vinil. E há aqui uma coisa que nós, na música, não nos podemos esquecer. O ouvido humano gosta de imperfeição. Ok. Portanto, uma coisa muito perfeitinha, o nosso ouvido vai dizer, está a faltar aqui qualquer coisa. E eu lembro-me que nos 11 discos que escrevi ao longo da vida, gravei analógicos, fully analog, portanto, bobines, sem qualquer parte digital pelo meio. Gravei coisas fully digital, gravei coisas em que estávamos a tocar live numa sala ao mesmo tempo. São experiências completamente diferentes. Eu acho que a música sai completamente diferente e o som sai completamente diferente. E a parte analógica não sendo necessária hoje em dia, mesmo em grandes estúdios que usam uma ferramenta que é standard, não vale a pena dizer o nome, mas a maior parte dos estúdios usa tudo o mesmo. Eles acabam por gravar digitalmente e passar por bobines analógicos. Ok. Uau. Porque vais ter um efeito que é o que se chama tape compression, que vai te dar algo, lá está, imperfeito e com algum ruído que o digital não consegue gerar, de forma natural. Ainda. De forma natural. Tu tens plugins e tens coisas que te geram isso. É mais certo que daqui a uns anos vai ser ao contrário, não é? Vai haver um filtro que faz isso e vai haver, não é? Até a certo limite, não é? Porque também, mas todos, mesmo estes sistemas analógicos, também têm os seus limites de resolução e daquilo que é preciso lá, que é possível lá gravar, não é? Sim. De última instância, aquilo também tem um químico qualquer que também tem os seus limites, não é? Como a fotografia tem o seu grão, tem uma série de coisas que acabam por criar ali um limite do que é que pode estar lá guardado. Mas é isso que as pessoas procuram, depois as pessoas procuram esses efeitos, querem aquela sensação de naturalidade, não é? Que nos faz, se calhar, apreciar aquilo de maneira diferente. E eu acho que convém separar, se calhar, pessoal, vai lá, mainstream, e o que quer é acesso muito rápido à música, e o que está nos tops, ótimo. E para, aquilo está nos tops por algum motivo. Sim, claro. A maior parte da população está a ouvir aquilo. Agora, podemos identificar ou não. Se calhar depois vamos ter pessoas mais puristas que dizem, não, eu só ouço vinil. Não é o meu caso, mas eu só ouço vinil. Ou eu só ouço músicas que são feitas por bandas a tocar organicamente e colaborativamente, não quero saber nada disso daí. Portanto, há aqui muitas diferentes audiências. Mas começamos a ver aquilo que os smartphones, etc. trouxeram é que nós no bolso pegamos uma coisa, carregamos num play e não queremos saber. E os algoritmos e as plataformas que tratem de mandar a música que eu hei de ouvir. E isso passa a ser o mainstream. Agora, isso toda a gente. Não. Tal como em arte, em pintura, em fotografia, etc. Vamos ter coisas mais mainstream e depois vamos ter coisas mais, se calhar, para grupos mais restritos. Ou filmes, não é? E mesmo bandas sonoras para filmes, geradas por AI. Será que a AI consegue olhar para um filme e dizer, tenho aqui a banda sonora perfeita? Né? E há um curso interessante, até mais do que mas há um curso interessante sobre como é que se fazem bandas sonoras para filmes, em uma plataforma que é a Masterclass, pela pessoa que fez as bandas sonoras dos filmes do Willy Wonka e de uma série de coisas, de Spider-Man, etc. E como é que aquilo acontece? E agora dou aqui um exemplo. Como é que se pega num filme, tipo Twin Peaks, cuja música ficou tão famosa quanto a série? Será que o algoritmo consegue gerar isso? Não. Eu acho que os algoritmos vão fazer aquelas coisas mais que nem se notam, não é? E depois esse tipo de clipe que fica completamente gravado, a pessoa mal ouve aquilo, é logo projetado para aquela idade, para aquele... É? Quando nós vivemos isso já requer outras coisas. Mas isso acontece com qualquer tipo de música, com qualidade, sem qualidade, ou feita da forma mais artesanal. Isso não é aí que está. A tecnologia não vai fazer isso, não é? Eu concordo com o que o Zé está a dizer. Acho que o Ricardo deu aqui um grande ponto, mas que tem uma coisa, o que eu acho que nós temos em termos de machine learning em termos de criação musical, é a recombinação. É isto que estamos a falar. Quando estamos a falar de coisas mais desse tipo de criatividade, de ligar a música à imagem, de ligar a música a um sentimento muito íntimo da pessoa, eu penso que as nossas tecnologias atuais de machine learning não estão preparadas para isso, não é? Portanto, essa parte mais profunda não trabalhar. Ainda temos de trabalhar para isso. Ainda bem, ou seja, isto também agora, voltando ao princípio, a conversa inicial era, bom, então, mas estamos aqui a arranjar desemprego para o pessoal, não sei o quê, nos vai os músicos todos para o desemprego. Não, há aqui uma parte de produção musical que é muito pessoal,
muito humana e que não há maneira de nós irmos. Eu até vou dizer aqui uma palavra que é interpretativa, que tem a ver com a nossa. Com o que nós somos, portanto, com a nossa semiótica, a nossa maneira de ver o mundo, o significado que nós damos, cada um de nós dá aos objetos que existem no mundo e às pessoas. E, ora, nós não temos esta capacidade de significado nos algoritmos de inteligência artificial. Temos uma capacidade de padronização, isso sim, que também é uma parte importante e que nós, seres humanos, também temos. Mas é apenas uma parte. Portanto, eu estou muito de acordo com o que o Zé Tó e o Ricardo estavam a dizer. Curioso, vocês estão no fundo a falar da Pink Cow, não é? A vaca que seria cor-de-rosa num pasto verde, lilás num pasto verde. E vocês diziam, pronto, isso é remarkable. Sair fora, mas nunca seria o que vocês estariam à espera, não é? Toda a gente que visse numa paisagem de campo, isto é até do livro do Seth Godin, não é? Criar algo remarkable é algo que seria inesperado. Nós todos iríamos comentar se víssemos uma vaca lilás em qualquer sítio. Estavas a andar e paravas o carro, tiravas fotografias. Portanto, e é a música do Twin Peaks. É alguma coisa que todos nós ouvimos e vamos nos lembrar porque foi remarkable, porque nos trouxe algo que não estaria dentro do white noise do resto das coisas todas, que cria conforto e nós se calhar também ouvimos música que estamos a trabalhar e cria algum white noise, algum conforto, alguma harmonia, mas se calhar não vamos ouvir aquela que é remarkable porque nos vai puxar demasiado nessa direção e longe da segunda tarefa que estamos a tentar fazer, que na realidade é primária, não é? Quer se calhar trabalhar, ou estar a escrever, ou estar a programar, ou estamos a treinar um modelo, ou qualquer coisa assim, mas naquela é a nossa primeira um tópico tarefa. muito importante, que é exatamente o que é que tu estás a tentar fazer, não é? Quando estás a ouvir música e qual é a tua tarefa prioritária. Se calhar nem todas as vezes a nossa tarefa prioritária é ouvir música, não é? Correto. É exatamente fazer outras coisas e conduzir ou... Sabem o que é que eu me estava a lembrar? Agora imaginem que chegamos a um ponto onde a música é gerada por AI, ok? Tipo um plugin para o Visual Studio Code, não é? Um plugin de Visual Studio Code. E em função do que tu estás a escrever, o gajo dá-te música. Tipo, IntelliCode, estás a ver? IntelliCode. Dependendo do tipo de código que tu escreves, o gajo dá-te entusiasmo e tal, ou então diz, epá, tu estás a programar muito a mal. Refactoriza isso. Pode ser. Mas eu estava a pensar mais. Imagina que a música começa a ser gerada por AI. O que é que acontece num concerto? As pessoas vão ver o quê? Né? Hoje em dia, se for um DJ, vão ver um DJ. Ali vão ver o quê? Deixa-me pensar, não é? Mas acho que estamos não, aí vais estar mais preocupado com quem vai contigo ao concerto do que não é? É mais importante qual é o sítio, quem são as pessoas que vão nesse dia, do que propriamente o algoritmo é o mesmo, não é? O que pode é acontecer uma coisa diferente em função das pessoas que estão na sala. Muito bom. Antes de nós fecharmos, e voltando se calhar à parte inicial, nós estávamos a falar também da produção e o empowerment que efetivamente existe para uma pessoa sozinha usar estas ferramentas para produzir o seu álbum, não é? E se calhar, Ricardo, tu que fizeste essa experiência, não é? Agora, tu próprio estavas a partilhar, recapitulando alguns dos pontos que durante esta conversa já publicaste de várias maneiras, não é? Já produziste música usando mais analógico, mais digital, mais AI, menos AI, com mais pessoas, menos pessoas, e efetivamente ao ponto de teres feito tu quase todo o caminho, como estavas a partilhar no início. Tu sentes que houve mesmo assim um shift grande na aplicação da AI, mesmo para as outras tracks que não sejam as que tu estavas, por exemplo, a produzir? Não tanto na composição, se calhar, há bocado estavas a dizer por causa da composição escrita, que ainda estás a explorar, mas do ponto de vista da produção das outras tracks. Um álbum não tem uma pessoa a cantar e uma guitarra, tem N outras tracks. Nessa parte de produção, sentes que já consegues facilmente e de forma acessível até, sozinho, ter uma orquestra, uma banda inteira a trabalhar contigo, qual és tu e uma máquina, no fundo? A questão é se queres. Okay. Consegues. É altamente debatível se fica com qualidade suficiente comparativamente com a banda. Depende aqui de várias coisas. Depende do estilo de música que estás a tentar fazer. Né? Do estilo de música mais eletrónico, é um no-brainer. É muito mais fácil fazer com isso do que se fores para um estilo de música mais country. Mais instrumental. Mais
Aquilo é tudo muito, muito tocado, são instrumentos, cordas, etc. Eu, quando fiz o disco em casa, eu quis tocar a maior parte das coisas. Portanto, as guitarras, o baixo, aquilo é tudo tocado. As vozes são cantadas. Portanto, sempre possível, sou eu a tocar, com todas as imperfeições que eu trago comigo. Okay? Ok. Onde é que foi brutalmente útil para quem, como eu, não tinha a capacidade financeira de dizer, olha, eu vou montar uma banda e vou para um estúdio fazer o meu primeiro disco. Por exemplo, baterias. Porque não tenho uma bateria em casa. E, portanto, o software que eu uso tem aquilo que se chama Intelligent Drummers, em que vão percebendo a música e vão ajustando uma bateria. Não é só uma batida, é mesmo uma bateria. Há aquilo que estás a tocar e depois podes influenciar a forma como ele responde ao que tu tocas e dizer que instrumento para onde é que ele deve olhar mais. Ok. Isso achei brutalmente útil. A parte, lá está, de equalização e de misturas e de tornar o som um bocadinho melhor, também foi brutalmente útil. Embora não tenha sido só com AI. Tens plugins, filtros, estáticos. Noise gates e coisas assim. Whatever. Pronto. É uma questão também de os aprenderes a usar. Mas sim, há uma componente de machine learning ali na parte de baterias e de acompanhamentos mais orquestrais que eu pus a criar em certas partes das músicas, que me deu um jeitão. Agora, ir para um estúdio com uma banda completa, ou idealmente com um coro de gospel e uma orquestra e sopros e o que seja. Vai ser diferente, claro que vai. Ok. Vais ter uma coisa que a AI ainda não tem nesses coisas, que é a interação entre pessoas. Human factor. É o Human Factor. E eu lembro quando estava a gravar o meu primeiro disco, lá está que tivemos na altura a editora onde estávamos, era multinacional, nós éramos putos de 19 anos. Deu-nos o maior budget sempre ao primeiro disco de uma banda portuguesa e nós fomos para Londres e fomos feitos da grande a gravar com grandes produtores, etc. Nós acabámos em Abbey Road, nos estúdios, ok? E tínhamos uma orquestra e a certa altura aquilo estava demasiado perfeito. E o nosso produtor, que vinha do nosso background, porque eles estavam a tocar o que estava nas pautas, estava perfeito. Mas o nosso produtor, de repente, interrompeu a sessão toda e disse, malta, não. Nós vamos ter que olhar aqui e começou-lhes a explicar, não toques exatamente o que está na pauta. E na cabeça deles, quando ouvem isto, ficam, porque para músicos excelentes da orquestra, quando tu dizes, não toques exatamente o que está na pauta, ali, volta e meia, um curto-circuito. Tipo, espera lá. Eu não aprendi a fazer isso. É o mesmo do que um algoritmo de inteligência artificial. Eu não aprendi a fazer isso. O que é que eu faço? Não é? E, portanto, é preciso alguém, ou foi preciso alguém naquele caso, a dizer, não, eu quero que tu estiques essa nota até soar mesmo mal. Okay? Em que já não dá mais e estás a tentar esticar ainda mais um bocadinho e aquilo já não está a soar grande coisa, mas continua. Isso foi uma experiência. Ou, por exemplo, trazermos um trio de sopros de lá também, neste caso de Brighton, em que a única coisa que nós dissemos, nós fizemos uma música a tocar e nós dissemos, isto é em Mi menor e faz uma coisa tipo, vai puxar o Coltrane e essas coisas, esses ambientes e Miles Davis, etc. Num take. Ele e as duas pessoas que estavam com ele gravaram aquilo. Num take. E nós ficámos. Ok. Não é? Mas porquê? Porque nós dissemos, olha, o ambiente é este e aquilo foi altamente improvisado. Ok. Há erros ali. E quando eles dizem, ok, let's do it again, o nosso produtor disse, não, isto está perfeito. Porque há aqui notas que seguiram um bocado ao lado. Que fixe. Era exatamente isso que procurava. Portanto, os algoritmos, eu acho que nós ainda não estrenámos para isso também. Temos que tirar um bocado à procura da perfeição. E aqui a criatividade leva-nos muito para o mundo da imperfeição também. Portanto, vamos ter isso. Um grande ponto de vista e uma grande forma. Tu agora até me fizeste lembrar a história do Radiohead com a música do Creep, onde o guitarrista colocou lá aquela parte que toda a gente gosta da guitarra, assim, os ruídos, que até a ideia dele era estragar um bocado a música, e depois acabou por ser que toda a gente adorou, por isso temos sempre surpresas nas imperfeições. É uma grande mensagem para nós, se calhar, passarmos agora para a nossa rúbrica. Bem-vindos à nossa rúbrica AI News, o segmento que faz parte do final de cada um dos nossos episódios, onde nós os três normalmente trazemos então uma notícia que sentimos, link, de vez em quando até algum projeto que sentimos que foi relevante nos últimos tempos que passou no nosso radar e deixamos os nossos comentários. Hoje, como temos um convidado, não temos 3 notícias ou 3 links, mas sim vamos ter 4. Os links, só para relembrar, estão sempre na nossa descrição. Podem ver o artigo ou a notícia na sua íntegra, clicando na descrição e seguindo os links.
Ricardo, como nosso convidado, vou-te, claro, passar a palavra para tu abrir a nossa rubrica de hoje. O que é que trazes para nós hoje? Obrigado. Eu trago a introdução da AI em plataformas de educação e, neste caso, de desenvolvimento pessoal. Eu vou falar da Mind Valley, há outras, mas o que a Mind Valley está a fazer é usar algoritmos de inteligência artificial para perceber o caminho que os seus alunos fazem ao longo do tempo, onde é que começam a ser mais bem-sucedidos, onde é que não são tão bem-sucedidos, e, como tem uma rede de milhares de pessoas pelo mundo que fizeram percursos semelhantes, começam a sugerir não só conteúdo, porque isso já faziam, e para seguir este curso deves fazer este, mas tu devias conhecer esta pessoa que vive naquele país e está aqui o contacto dela. Okay? E, portanto, criaram uma rede social, na prática, mas altamente inteligente, que me põe em contacto não com as 100 mil, 200 mil ou 1 milhão de pessoas que fazem parte, mas especificamente com 6 ou 7 que a plataforma acha, olha, estas pessoas são capazes de ser um bom peer group neste momento para ti. E eu achei isso altamente interessante. E repara que é um número de pessoas muito, muito pequeno. Portanto, eles fazem isto. Eu já vi, a sugestão de pessoas que eles vão dando não muda muito, porque também a duração de um curso não é assim tão curta. Okay. E, portanto, não é por se calhar às vezes fazer mais um curso que vai mudar assim tantas pessoas que eles recomendam. Okay. E eu achei isso altamente interessante, que é conhecer pessoas, utilizar a AI para perceber do ponto de vista de desenvolvimento pessoal de uma pessoa o que é que essa pessoa tem feito e dizer-lhe, olha, está aqui o teu peer group recomendado. 6 ou 7 pessoas. Consigo imaginar, até por causa da digitalização que houve nos últimos anos da educação, no fundo, não é? Quer dizer, principalmente neste tipo de meios remotos e cursos online e tudo, onde a tua performance está toda é trackable, não é? No fundo, temos um dataset já suficientemente rico para fazer esse tipo de coisas. Por acaso não conhecia e obrigado pela partilha, parece muito interessante mesmo. Passando agora para o Zetó. Zetó, que notícia, que link trazes tu para nós hoje? Opa, isto nem de propósito, eu trouxe aqui um link que é o lyricjam.ai, que eu acho que o Ricardo já deve estar a imaginar o que é que isto faz, mas basicamente é para as pessoas que estão a tocar terem um algoritmo a sugerir frases ligadas àquilo que o computador está a percepcionar sobre o que é que o instrumentista está a fazer. E isto é usado exatamente para experimentar e para se inspirarem. Portanto, há quem use isto para experimentar ou começar a cantar alguma coisa em cima de uma música, ou simplesmente para ver se aquilo que está a tocar, que tipo de reações é que provoca no algoritmo e que tipo de outras sugestões vai sugerindo. Portanto, isto não canta ainda, pelos vistos, mas pelo menos vai sugerindo frases, lyrics para a música que está a ouvir. Portanto, Ricardo, se quiseres experimentar, depois dá-nos o feedback se isto te ajudou no teu processo criativo ou não. Obrigado. Muito bom. Então, vou experimentar, de certeza. Obrigado. Eu gostava de ver isso no fado, pá. Isso é verdade. Para ver se realmente a letra fica triste, não é? Sim. Tudo isto é triste, tudo isto é fado, exato. É fado, estou vendo, pá. Muito bom. Obrigado pela partilha, Zé. Também estou curioso, confesso. Vítor, e tu? Que trazes tu para nós hoje? Na nossa roupa? Olha, eu trago aqui uma notícia que a notícia por si só não é nada de especial. Portanto, é uma notícia sobre Air Learning. Portanto, a notícia chama-se Air Learning, a Gym Environment to Train Deep Reinforcement Algorithms for Aerial Robot Navigation. Houve aqui uns indivíduos que criaram um ginásio para, no fundo, treinar drones. Bom, isso não é assim nada de especial. Pelo menos eu não acho que seja assim nada de especial. Agora, o que é que me chamou a atenção nesta notícia e o que é que eu acho que é realmente engraçado? É a ideia do ginásio. E nós sabemos que em termos de machine learning, e em particular alguns algoritmos, por exemplo, estes que estão aqui, que são algoritmos de reinforcement, portanto, suponho que estejam a falar de LSTMs ou GRUs, não é? À partida, são estes dois, pelo menos. Mas, por exemplo, os LSTMs são muito lentas. Uhum. E então precisam de tempo para treinar. E tal como um ginásio, onde nós vamos para fazer musculação e fazer lá com um personal trainer, não sei o quê, para melhorarmos a nossa performance, depois avaliamos, treinamos mais um bocado. Eu gostei bastante desta ideia do ginásio.
Porquê? Porque há uma parte importante em termos de machine learning que é precisamente a ideia de treinar. Mas o treinar, não é, claro que é lento, mas o treinar também obriga a parametrizar. Portanto, a tal hiperparametrização dos algoritmos é algo que se calhar precisa de um personal trainer, digo eu. Portanto, eu adorei esta metáfora. Como eu estava a dizer, não é bem a notícia em si que é qualquer coisa, mas esta ideia de ter um ginásio para treinar datasets, eu achei imensa graça. É um conceito engraçado. E acho que o Zé também gostou da ideia de ter um ginásio para os drones, não é, Zé? É na continuação daquilo que já falamos noutros, do AirSim, né? Yeah. E estão ligados estes projetos. É exatamente isso. Boa. Completamente. Muito obrigado, Vítor. E eu trago-vos uma notícia que me chamou a atenção. Nós até tivemos uma convidada no passado, foi a Joana Rocha, que estávamos exatamente a falar isso. Por acaso já foi há alguns episódios. Se tiverem curiosidade, deem uma vista de olhos um bocado para trás, se ainda não viram o episódio com a Joana, em que ela estava exatamente a criar um dataset de imagenologia médica para fazer treino de AI em cima dessas imagens. Precisa de fazer as labels e tudo. Isto é caro, ok? Para quem nos está a ouvir que já entrou neste mundo de treinar modelos com imagens, fazer o labeling precisa de muitas imagens, o labeling é caro. Demora tempo, precisa de pessoas, é um processo ainda bastante humano. Já tivemos a ver isso em alguns dos outros episódios. E a notícia que vos trago aqui foi uma notícia da Universidade de Stanford. A Universidade de Stanford tem um projeto que está a criar exatamente um dataset aberto, um open source movement para criar medical datasets que sejam gratuitos. Gratuitos e open, no fundo, toda a gente poder contribuir. Já temos isso para a classificação de imagens genéricas e estou-me a lembrar do Coco, que é um dataset aberto, enorme, massivo mesmo para treino de deep learning, só que não é focado em medical data. E aqui estamos a tentar criar de forma segura e aberta datasets. E já agora, isto é o Center for AI, Artificial Intelligence in Medicine and Imaging, que é o AIMI, que é o centro da Universidade de Stanford, que está a puxar um bocado por este AI Ready datasets, AI Ready for Training datasets na componente médica. Eu acho muito interessante todos os conceitos que estão a ser criados à volta disto, e o artigo até comenta um bocado isso, o ecossistema aberto de research e tudo. Acho que ainda estamos a dar os primeiros passos partilho convosco isto também numa ótica também de tentar criar um bocadinho mais visibilidade para nós começarmos a mudar também o mindset de abertura mais não só sobre dados médicos de forma segura, e temos que fazer isto, senão nunca mais vamos conseguir dar o salto necessário na inteligência artificial nesta área. Gostei de ver, espero ver mais, espero vos trazer se calhar mais artigos destes no futuro, se calhar até cá em Portugal, porque isto não é uma coisa que a Universidade de Stanford está a fazer que nós não pudéssemos estar a fazer também, parece-me. Fica também aqui o meu comentário pessoal sobre a necessidade para continuarmos a evoluir nesta direção. Muito bom. Espero mesmo que o próximo que eu traga se calhar seja português, nós temos a capacidade de o fazer. E depois há que levá-los ao ginásio, não é? Não depois levá-los, exatamente. Este problema dos acessos aos dados é extremamente complicado. Nós temos estado a trabalhar em alguns projetos deste género e os dados muitas vezes nem sequer podem sair dos clientes e daí até ter dados para uso público, não é? Para instituições de ensino ou para comparar resultados de diferentes equipas, ter datasets destes é extremamente útil. E, portanto, é bom que se esteja a fazer este tipo de coisas. Muito bom. Vamos seguir o exemplo. E assim terminamos mais um episódio. O meu nome é Marco António Silva e vocês estiveram a ouvir o Building the Future AI Portugal Podcast. O podcast que vos fala sobre inteligência artificial em conversas informais e cheias de conteúdo. Um obrigado enorme, primeiro, por mais uma conversa muito interessante neste nosso sofá virtual, aos meus colegas de sofá, ao Vítor Santos. Muito obrigado, Vítor. Foi o máximo, como sempre. Obrigado, é verdade. E ao José António Silva, viva, muito obrigado. Obrigado, e mais esta oportunidade para estar com o Ricardo. Nós já nos conhecíamos de outras lutas e se calhar mais do mundo dos containers agora mais recentemente, mas hoje foi uma conversa completamente diferente, num fórum muito diferente, e muito obrigado por esta oportunidade.
Top. É, exatamente. E um obrigado, então, mesmo muito especial ao nosso incrível convidado de hoje, ao Ricardo Fiel. Ricardo, sem dúvida que adicionaste uma perspectiva única e incrível à nossa conversa. E eu pessoalmente adorei e de certeza que os nossos ouvintes também gostaram. Por isso, muito obrigado. Parece. Marcos, Etói e Vitor, muito obrigado. Foi espetacular. Adorei. Digamos por aí. Seja a falar de containers ou Kubernetes ou música ou AI. Sem dúvida, uma pessoa muito multifacetada aqui, Ricardo. Uma boa ideia de episódio é realmente fazermos um episódio sobre Machine Learning aplicado a containers e microserviços, que é na área da segurança, não é? Claro. Portanto, fica na calha aqui para os nossos ouvintes que nos estão a ouvir. Eu acho que era aqui. um episódio muito interessante, podíamos fazer. Na ótica do desenvolvimento pessoal e físico, levar às costas um cluster Kubernetes a tentar emular o podcast em vinil, enquanto corre e escolhe o ritmo certo para consumir as calorias certas para esse treino. Também podia ser, pá. E pode ser com colunas também, tudo às costas. Pá. Uma coisa assim bem pesada que é para treinar o corpo todo. O Zé Tal conseguiu colmatar tudo. Juntei tudo. Muito bem. Fica aqui. Se por acaso ainda não ouviram o EP do Moon Cowboy, a.k.a. Ricardo Fiel, então não se esqueçam, vão à descrição aqui do episódio e aproveitem para ouvir, já a seguir este episódio. E claro, se ainda não seguem também o Ricardo online, então também têm todos os links que vocês precisam para o seguir online e não vão de certeza se arrepender. Obrigado a todos por estarem desse lado a ouvir-nos. É para vocês que nós produzimos este conteúdo. Caso tenham algum tema, algum ponto que gostassem de ver discutido em futuros episódios, sugestões, comentários, feedback, estamos muito interessados em ouvir isso. Basta-nos mandarem um e-mail para podcast@buildingthefuture.pt. Claro está, vamos estar cá daqui a 2 semanas nas nossas habituais episódios. Até lá. Muito obrigado por estarem desse lado e vamos continuar juntos a ativar Portugal e a construir um futuro melhor com a tecnologia. Obrigado a todos, malta.